A coisa mais importante que deveria acontecer hoje em Itajaí é o governo federal investir aí mais de 2 bilhões de reais no nosso porto de Itajaí ou repassar para a iniciativa privada. O porto é do governo federal, mas concorre com portos altamente competitivos e privados. Só aqui na região sul do Brasil nós temos 5 concorrentes. O segundo do Brasil está ali do outro lado. Navegantes é um porto exemplar. Acaba de anunciar a ampliação para atracar navios gigantes aí de até 400 metros. É investimento de 1 bilhão de reais. Você está vendo isso? E Itajaí, ó, nada, sem movimentação. As obras que vão ocorrer em Navegantes aí para trazer navios maiores, minha gente, pode até sobrar cargas aqui para o porto de Itajaí, mas quando estiver pronto lá, dificilmente eles vão permanecer aqui na nossa cidade de Itajaí. Para comparar um porto público com um privado, ó, é só olhar para outra margem do rio. Em 2000, por exemplo, 2007, Itajaí tinha 30%, caiu para 14% em 2020 e hoje zero. A Portonave ali do outro lado começou em 2007 com zero e hoje é um dos portos mais importantes do Brasil. O segundo, inclusive, em movimentação de container. Portos são como lojas. O cliente, que é o dono do navio, ele vai onde oferece mais vantagem para ele, onde tem mais lucro. Portos obsoletos perdem cargas. Perder cargas significa perder emprego, perder renda. Mesmo com o anúncio da pequena linha panamenha, que vai movimentar aí em torno de 2.000 containers mês no máximo, antes era 20, 25 mil, o nosso porto, a nossa mão de obra eficiente, se adaptou a um porto pequeno de tamanho e grande na movimentação. Só que ele não recebeu a movimentação necessária e exigida, e ele foi ficando para trás. E em 2020, por exemplo, a cidade de Itajaí já não aparecia mais entre os 5 portos do Brasil. Se o porto de Itajaí não se igualar a outros portos desenvolvidos, só vai receber, e se receber, o que sobrar do mercado. A nossa querida cidade de Itajaí ainda não sentiu tanto, porque os navios atracam em Navegantes, mas eles acabam movimentando Itajaí porque as empresas, os pátios retroportuários estão em Itajaí. Mas, e se no futuro a cidade de Navegantes resolver oferecer incentivos fiscais, e lá já se fala nisso, para atrair as empresas para lá? O que vai ser da nossa cidade de Itajaí? Hoje, 65% das cargas movimentadas no Brasil já são em portos privados. Nós vamos ter que oferecer, por exemplo, mais vantagens do que os nossos concorrentes. Só que eles são modernos, equipados, tocados pela iniciativa privada. Um equipamento desse, por exemplo, utilizado aqui no porto de Itajaí, custa em torno de 13 milhões de dólares. Ora, é óbvio que precisamos de vários e o município não tem condições de fazer isso. Por que precisa mudar esses equipamentos com o tempo? Porque os navios vão ficando maiores, mais largos, e com os navios maiores, aquela lança que está lá, ó, quando o navio atraca, a lança não alcança até no outro lado do navio, dificultando a operação. A própria Federação das Indústrias de Santa Catarina é favorável à concessão para a iniciativa privada. O governo federal chegou até a fazer audiência, mostrou que faria isso, mas não fez. Isso prejudicou muito. A prefeitura, por sua vez, também mandou ofício ao governo federal em 2019, dizendo que concordava que fosse passado para a iniciativa privada. Há portos na Europa que são administrados pelos municípios. São conhecidos como portos landlord. Só que lá na Europa, como por exemplo Antuérpia, Hamburgo, Roterdã, a administração portuária tem autonomia total sobre o porto. Eles não estão vinculados a regras genéricas nacionais. Eles têm poder de decisão na autoridade portuária. Para que a gente possa ter aqui, por exemplo, um sistema landlord que se fala muito eficiente, algumas coisas importantes são necessárias. Como, por exemplo, o governo federal precisa modificar a lei. Depois precisa ter um bom conselho deliberativo formado por técnicos, por empresários da cidade, por administradores dos municípios da região, representantes da mão de obra, dos operadores portuários. Porque, minha gente, quem vai querer investir mais de 2 bilhões de reais num porto para depois receber ordem de politiqueiros que de porto só o que sabem mesmo é o endereço? A prefeitura de Itajaí precisa dar exemplo, precisa mostrar
números técnicos, porque lá fora está uma plateia técnica. E uma plateia técnica não vai se convencer com vídeos institucionais ou com discursos motivacionais. A recente ação que colocou o Porto em risco foi a demora do prefeito em assinar o contrato com a empresa. O superintendente do Porto fez a sua parte e indica tudo que ele fez da melhor forma possível e da forma correta. Mas ele também não tem o poder de decisão sobre tudo, né? Se não fosse nós, vereadores, junto com a classe portuária, ir para a porta do gabinete do prefeito em dezembro, ele teria feito uma tragédia, porque ele teria repassado tudo isso para uma empresa privada que não tem experiência em movimentação de containers. Concessão, minha gente, não é pegar o patrimônio público e dar para a iniciativa privada. Concessão não desemprega pessoas. Porto obsoleto é que desemprega pessoas. O que precisa é a união de forças pensando na cidade. Mas isso não significa fechar os olhos para a corrupção ou má gestão. Concluo observando. Vaidades políticas, interesses pessoais estão prevalecendo sobre os interesses reais da nossa querida cidade de Itajaí. Os ocorridos até aqui não deixam dúvida de que a cidade de Itajaí está correndo risco. Se não houver investimentos, nós vamos sair do mapa de container.